Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, agora a gente falou que ia fazer esse vídeo de domingo, então cá estamos. Vamos dar uma conversada, tentar fazer um panorama geral aqui do Bitcoin, beleza? Primeiramente, Felipe, os vídeos de sábado, as operações da semana, como é que vai ficar? Bom, quando eu terminar meu curso, quando eu voltar a ter um pouco mais de tempo, a gente vê como é que vai ficar. Acredito que tudo volte ao normal, mas nesse momento que tempo é uma palavra um tanto quanto escassa, a gente vai ficar nesse formato aqui, tá? Espero a compreensão dos senhores, porque o conteúdo diluído vai ser exatamente igual, mesmo estudo, mesmo nível, por isso que eu prefiro estudar para um vídeo apenas, porque eu limito, obviamente, o meu cansaço também em relação a isso. Dito isso, vamos diretaço aqui. O que a gente tem para analisar diretamente? Buscamos novamente a consolidação daquele fundo em 60 mil, isso eu já tinha falado com vocês, mas e agora? Como é que vai ficar o Bitcoin? Nesse momento ele está buscando tentar a formação de um topo ascendente, o que é um indicativo de continuidade de alta, mas para isso ele precisa fechar o candle de cima verdinho acima desse candle aqui. Se for mais bonito ainda e nós fecharmos o dia de hoje próximo à zona dos 65 mil dólares por unidade, melhor ainda. Por quê? Se ele fecha acima do candle de reversão, é um bom sinal. Agora, se ele fecha em cima do candle anterior ao candle de decisão, é um sinal muito mais forte de que há uma continuidade de alta. Exemplo aqui, ó. Se ele fecha nessa forma aqui, é uma evidência muito maior. É uma evidência conclusiva? Não, mas deixa a gente num cenário mais de, então formou um topo ascendente, um fundo ascendente aqui. Outra coisa é que nesse momento, no gráfico diário, nós estamos formando o que é um triângulo, claro, um triângulo pequeno ainda, mas um triângulo ascendente, o que deixa a gente num cenário interessante para operar aí no intradiário, tá? A gente não deve ter uma liquidez tão gigantesca a ponto de resolver o nosso problema nesse rompimento aqui, mas um eventual rompimento para baixo pode colocar de novo o gráfico perto da zona dos 58 mil, como um rompimento para cima pode devolvê-lo aqui próximo à zona dos 70. Então a gente tem duas operações aqui, tanto de short quanto de long, que podem ser abertas. Por quê? Porque quando é um triângulo simétrico, ele pode romper tanto para cima quanto para baixo. É assim que a gente espera que aconteça, tá? E eu quero mostrar algumas coisas para vocês. A gente teve durante a semana aí uma série de problemáticas com o Bitcoin, fraudes acontecendo, Solana mostrando péssima gestão novamente, que sempre foi o problema dela, e aí problemas com a própria plataforma e acusações do mundo de fraudes criptos, toda aquela coisa que normalmente acontece de segunda a sexta. Mas num cenário como nós estamos no pós-halving, que a gente precisa de alguma notícia impulsionadora para o gráfico sair do cenário de lateralização, isso dá uma complicada para a gente. Só que graficamente falando, e é isso que eu quero trazer para vocês, a situação não parece uma situação preocupante ainda. E aí eu quero mostrar justamente isso para vocês e dizer que independente das situações de regulação, independente das situações que estão acontecendo ao redor do mundo, faz parte do Bitcoin ter que lidar com coisas como essa. Tá? Lembre-se que ele foi um ativo criado para crises. E aí todo mundo que não controla esse ativo vai querer dar pitaco ali, faz parte. Tá? Todo ano a gente vê coisas como essa. E o que eu quero dizer? A primeira coisa é o seguinte: o Bitcoin está seguindo um processo de sobe, lateraliza. Então toda lateralização para a gente até o momento tende a ser saudável, porque está respeitando o cenário inicial. A gente estava num fundo que em si foi uma lateralização, mas foi normal. Fez o primeiro fundo, o primeiro topo, e ele lateralizou ali entre 30 e 25, 5 mil dólares de lateralização aproximadamente, até que ele saiu dessa zona de lateralização. E ele entrou na segunda zona de lateralização, que foi de 44 até 38 aqui. Teve essa parte aqui que excedeu, eu acabei colocando também, mas ela não chegou a ser parte da lateralização, ela só foi o falso rompimento. A lateralização mesmo aconteceu entre 44 e 38. Novamente aí mais ou menos 6, 7 mil dólares por unidade. E aí subimos novamente para essa terceira
lateralização do período, que tem mais ou menos uma faixa entre 72 e 60 mil dólares. Aqui já é uma lateralização um pouquinho maior em questão de valores, mas é a terceira lateralização, né? Deixa eu até consertar isso aqui. É a terceira lateralização do período, tá? Terceira lateralização do período. E faz parte, querendo ou não, é o sinal que o Bitcoin quis adotar para uma consolidação. Ele poderia ter feito aquela alta padrão, que dificilmente o Bitcoin faz, de retocar o topo anterior. Ele podia ter feito a alta em hype, o que seria bem ruim para a gente, mas ele não. Ele preferiu fazer uma alta com lateralização, tá? Então essa alta com lateralização para a gente é saudável, sim. Ela não é um sinal de que o Bitcoin está perdendo força. Ele, pelo contrário, é um sinal de que ele está respeitando o próprio padrão que ele impôs, o próprio padrão que ele escolheu como continuidade de alta, tá? E quando a gente diz quando ele escolheu, a gente diz que é o padrão que os grandes empresários, que as baleias, elas entenderam que é o gatilho para comprar, tá? Então existe uma psicologia por trás dessa formação aqui, que obviamente é cabível a quem cria essas movimentações, sejam baleias, instituições, nações que operam Bitcoin. Então eles têm operado, é isso que eu quero dizer quando eu digo o Bitcoin, né? Eu quero dizer os players que operam Bitcoin, eles têm operado por esse meio aonde a gente tem uma lateralização, nessa lateralização a gente tem uma consolidação de fundo e a gente vai para um novo período de lateralização, onde a gente consolida o fundo algumas vezes e sobe novamente. Então nós já tivemos a nossa consolidação com o nosso terceiro ou quarto toque nessa região dos 60 mil, onde nós já temos um fundo consolidado. Observa que em nenhum desses casos aqui, após sair da lateralização, ele retornou à lateralização. Mesmo aqui onde ele deu um engasgo, né, onde ele deu uma paradinha, onde ele fez um ponto de controle antes de continuar subindo, foi uma lateralização menor do que todas as outras, ele não voltou ao ponto anterior que ele tinha rompido, que foi aqui na zona dos 44 mil, na verdade aqui um pouco mais embaixo, né, região dos 45 mil, aonde aconteceu de fato a lateralização. Ele não voltou até lá, ele segurou ali, lateralizou ali entre a região dos 52 e dos 50 e depois continuou o processo de alta, sem voltar à região dos 45. Então não houve situação nenhuma que o gráfico rompeu e voltou ao ponto anterior de lateralização. O que isso quer dizer, Felipe? Quer dizer que a chance do Bitcoin voltar a 45 mil hoje é quase nenhuma quando a gente observa apenas o cenário gráfico. Apenas um cenário gráfico sendo observado, a chance do Bitcoin voltar até as regiões de 45 mil é nula. E 60 mil tende a ser o suporte. Então, em algum momento, né, a gente vai sair dessa lateralização aqui da região dos 72 até aproximadamente a região dos 60 mil dólares por unidade. A gente vai sair dessa lateralização aqui. Tende a ser uma consolidação. Observa que você já tem aí dois toques no fundo, né? Aqui a gente ainda não tinha consolidado o fundo, aqui a gente consolidou, aqui a gente retestou. Então, nós temos dois toques nesse fundo consolidado, tentando formar aqui um topo ascendente no que é o gráfico diário, o que coloca a gente num cenário mais positivo do que negativo. Felipe, mas as notícias sempre vão ser negativas quando o Bitcoin estiver prestes a subir, sempre serão positivas quando o Bitcoin estiver prestes a cair. Não entendi nada, Felipe. Psicologia de mercado. É o seguinte, quando todo mundo estiver falando que o ativo vai subir, é porque ele vai cair, né? Isso foi dito, tem até um jargão do mercado de um dos deuses da economia que ele falava isso. Se até seu engraxate estiver falando de uma determinada ação, venda ela imediatamente. Que significa que todo mundo está falando disso, então é uma bolha onde os grandes players vão usar para fazer dinheiro na mão de quem vai vender ou quem vai comprar o topo disso, tá? E o processo inverso também é verdade. Quando ninguém quer um ativo, é o momento que você precisa entrar. Então, como a gente já entende essa psicologia de mercado, porque ela não é nova, ela é bem antiga, no momento como esse, tá todo mundo falando, Bitcoin vai cair, porque tá muito esticado e papapá. É o momento onde você precisa pensar bem, opa, peraí, então calma.
porque é isso que você tem visto na internet. Já está começando a surgir, não, o Bitcoin vai ter que fazer um retorno até a região dos 32 mil para poder consolidar uma nova alta e continuar a subir. Não acho. Eu acho que ele está seguindo um padrão de lateralização bem sólido e ele deve romper para cima a qualquer momento, e aí a gente vai buscar regiões entre 90 e 100 mil dólares, sim. Talvez os 100 mil dólares é onde ele vai conseguir maior período de lateralização. Eu tenho essa pequena tese, porque é 100 mil dólares, né, rapaziada? Então eu acho que aqui a gente vai ter o maior período de lateralização do Bitcoin, sim, mas é um palpite, e querendo ou não, um palpite feliz, porque a gente comprou lá em 17 para estar brincando de lateralizar em 100 mil, eu tô pulando de alegria, tá? Só que olha por que eu tenho essa tese. Obviamente não é uma tese que eu tirei do além, né? Tá uma passada rápida no gráfico semanal, e aí eu vou mostrar no mensal por que eu tô falando isso. Observa que o semanal ele também segue esse mesmo padrão, tá? Subiu, lateralizou, subiu, lateralizou, subiu, segue a lateralização. Segue a lateralização. E olha que interessante, aqui o gráfico estava em zona de sobrecompra. E aí, quando ele caiu sem perder valor. Ele caiu tocando na mesma zona que ele tinha tocado. Ele emendou até 3 semanas ali sem volume nenhum. E volta a subir, entra novamente na sobrecompra e volta a subir de novo. Tá assim o gráfico. Então, se você ficar esperando uma sobrecompra, uma sobrevenda para comprar, talvez você nunca tenha essa sobrevenda, tá? Uma coisa que as pessoas têm defendido muito, eu até entendo o motivo, é o volume. Pô, mas olha só, não teve um volume tão expressivo como teve o anteriormente, mas isso aqui foi uma formação de fundo histórico. Uma formação de fundo histórico vai ter esse tipo de volume aqui. Observa aqui, ó, quando houve o topo histórico, teve um volume pequeno. Agora olha aqui quando houve a formação do fundo histórico, teve um volume bem maior. Mas por que a formação de volume de fundo tem mais volume do que topo? Porque topo, ninguém está acreditando que é o topo. Agora o fundo, tá todo mundo ou tentando achar um fundo para comprar ou correndo do ativo para não perder mais do que já está perdendo. Então a atividade no fundo tende a ser maior porque ela tem compradores e vendedores. Tem gente que entende querendo comprar e tem gente que não entende tentando vender. Enquanto no topo, só os que entendem estão pensando em vender. Os que não entendem estão achando que o gráfico vai continuar subindo eternamente. Então o volume realmente tende a ser menor no fundo, né? Tá aqui 2 confirmações gráficas para vocês entenderem, tá? Então a gente teve esse evento, né? A gente está tendo essa lateralização aqui e para agora a gente não tem nenhum tipo de figura gráfica interessante para a gente ficar de olho. Claro, a gente teve esse martelinho aqui, essa figura gráfica aqui, né? Porém, ela dificilmente vai ser consolidada. Eu acho difícil a gente conseguir fechar pelo menos acima de 67 mil hoje para a gente poder consolidar isso aqui como formação. Mas é algo que pode começar agora no gráfico diário. 67 para mim parece um pouco complexo, porque já teria que ter rompido essa máxima aqui. Num dia de hoje, imaginar um candlezão verde desse tamanho aqui seria muito louco. Impossível? Não, eu já vi. Aqui, ó, um exemplo desse bem aqui do lado. Eu já vi. Mas eu acho difícil, considerando que até agora a gente teve um volume bem porco, né? Talvez para amanhã a gente tenha um evento como esse. Hoje eu acho bem difícil. Só que se a gente fechar pelo menos num cenário onde esse martelinho aqui possa ser confirmado como de fato uma reversão de tendência, coloca a gente num cenário diário interessante para poder arrastar o gráfico para cima, tá? E o que eu quero dizer para vocês, o que eu disse para vocês, que a minha tese eu continuo olhando para cima sem medo de ser feliz. Gente, olha isso aqui. Isso aqui é o gráfico mensal do Bitcoin. Para mim, isso aqui é um claro reteste de topo rompido. Felipe, eu não acho que eu esteja vendo a mesma coisa que você, não. Ah, é? Não? E agora? Para mim, isso é um claro reteste de topo. Observa como é que o gráfico monta um topo, primeiro aqui na região dos 60 mil dólares por unidade e posteriormente aqui na região dos 61 mil. A gente está excluindo os pavios, a gente está levando em consideração só os fechamentos, porque é assim que o gráfico de linhas funciona. E aí a gente rompeu, a gente claramente rompeu e agora a gente está literalmente retestando. A gente está literalmente retestando o topo que foi rompido. Então, para mim, né, o mês aí falta poucos dias para acabar. Para mim, se até quarta-feira nós nos mantermos nesse ponto aqui,
vai abrir o mês de maio com uma pancada para cima. Vai abrir o mês de maio com uma pancada para cima. Porque isso aqui é um evento normal, gente. Olha quanto tempo a gente passou em alta. 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui nem conta, vai. 6 meses de alta e um mês só de indecisão. Então foram 6 meses de alta. 6 meses de gráfico fechando no verdinho. 6 meses de gráfico fechando no verdinho. Aqui foi 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. A última vez que aconteceu isso foi justamente na tendência de alta. Pós-halving. Tendência de alta pós-halving. Halving foi aqui, né? Foi aqui? Não, foi aqui. Halving foi aqui. E aí meteu 6 meses de alta. A última vez que aconteceu, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, foi 5 meses aqui. Então, quer dizer, deu essa pancadaça pra cima, obviamente a galera ia ter que executar. E qual é o melhor mês para executar, se não o mês do próprio halving, que é o famoso buy the rumor, sell the news? Pra mim parece sensato, pra mim parece lógico, pra mim parece gráfico todo o evento que está acontecendo. Fechou no vermelho, por quê? Porque é um mês de fechar no vermelho mesmo. É o mês do halving, é um mês onde todo mundo vai ter cautela, todo mundo vai ter executado o gráfico, executado o que comprou aqui embaixo, botado o lucro no bolso e esperado. Vamos ver o que vai ser do gráfico. O cara já colocou aqui, ó, comprou aqui embaixo. O cara já colocou aqui 100% de lucro no bolso, para que ele vai afobar agora? Não, senta, para, espera, vamos dar uma olhada. Fechou o mês sem perder as mínimas, em $59 mil por unidade, o que não está aparentando que vai acontecer para mim, né? Devemos fechar acima. Isso aqui vai ser uma pancadaça para cima no início do mês de maio. Vai ser uma pancadaça para cima. Vai ser pancadaça para cima. Então fiquem de olho nisso aqui, porque para mim, principalmente em como é que vai fechar esses próximos 2 ou 3 dias aí, ó. Como é que vai fechar? Porque se a gente fechar dentro de um cenário de Fibonacci aceitável, não tem nem desenrolo. Fechamos acima de 66 mil, isso aqui é barra vermelha ignorada, vai ser pancada para cima. Já no gráfico diário a gente consegue ver a mesma coisa, né? Porque o mensal a gente está considerando esse aqui. Eu não estou considerando esse aqui não. Vou considerar só os últimos 2 fundos formados. Espera aí. Vou considerar só os últimos 2 fundos formados. Só os últimos fundos formados. Nesses últimos fundos formados, olha como é que a gente consegue pegar a zona de 66.700 aqui, como a 0,5 da Fibonacci, justamente sendo o rompimento da nossa linha, do nosso triângulo aqui, né? Que pode colocar a gente num cenário bonitaço. E olha como é que justamente essa formação desse martelinho aqui aconteceu acima da 236 da Fibonacci. Então, para mim, são indicações muito positivas de que o gráfico tende, o que ele quer, montar uma tendência de alta, esperar esses 3 dias aí, talvez sejam 3 dias que ele continue dentro dos limites aqui do triângulo, para início de maio ele dar uma pancadaça para cima. Talvez seja nessa pancadaça agora que a gente dê adeus a essa lateralização, tá? Então eu particularmente vejo dessa forma. Acho que o gráfico está muito positivo, acho que está muito favorável, principalmente altcoins agora para compra, tá? Porque o Bitcoin, como ele dá uma recuada, as altcoins tendem a respeitar muito mais essa recuada. Então, para mim, o semanal está dentro de um caráter de lateralização, o diário está num desenho gráfico que pode deixar a gente num cenário muito bom, e o mensal está em um reteste de topo anterior. Para mim, eu só vejo alta em todos os tempos gráficos, tá? Só vejo alta em todos os tempos gráficos. Vamos ver um tempo gráfico maior aqui, vamos ver o tempo gráfico de 3 meses. Pô, o tempo gráfico de 3 meses está mais reteste de topo anterior ainda do que qualquer outro gráfico. Meu amigo do céu, tá mais reteste de topo ainda. Nível de 6 meses agora. De 6 meses ainda falta um paviozinho para buscar. De 12 meses aqui. De 12 meses. De 12 meses já dá uma bela diferenciada. Mas é basicamente isso que a gente tem. Eu acho que ficou positivo o que eu quis dizer. Ficou bem dentro do que estava planejado. E se foi útil para vocês, não esquece, deixa o like,
deixa o favorito, deixa o comentário aí também. E para fazer isso aqui, volto a dizer, link tá aí na descrição, certo? Não existe mistério, não existe nada de anormal no que a gente faz aqui, é estudo. Estudou, você vai saber, você vai entender. Você vai olhar o gráfico dentro de todos os exemplos que eu te dei aqui agora. O conceito gráfico, o conceito histórico e o conceito psicológico. Tudo isso está descrito no livro, como você vai poder fazer, porque é o método que eu utilizo, tá? Finalizando, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin Wisdom. Observa que ele está montando uma defesa na zona dos 60 mil, 61 mil, e essa defesa começa ali em 62 mil. Então são duas zonas que podem dar oportunidade de compra. Porém, dificilmente, se essa zona aqui buscar a região dos 60 mil, vai ser positivo para a gente, porque vai ter perdido esse triângulo aqui. Então espero que isso aqui não aconteça. Semelhantemente, a zona dos 65 já é o rompimento do nosso triângulo para cima, que também já começa a ter algumas ordens ali. Ela tende a impulsionar o gráfico ainda mais para cima, porque significa o rompimento dessa linha aqui, tá? Então fica de olho nisso. Tem operação de curto, de médio e longo prazo aqui. No mais, é isso. Valeu.